Paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Um bom dia, um bom domingo a todos que estão conosco, a todos aqueles que ainda vão se juntar a nós, num culto de adoração nessa manhã ao Senhor. É um prazer poder acordar, poder fazer parte de um devocional logo pela manhã ao Senhor. Isso é uma maravilha, é um privilégio sermos escolhidos do Senhor. Todos vocês que estão aí, que estão presentes conosco, são escolhidos do Senhor. Foram escolhidos para esta manhã, para este tempo, um tempo de adoração, um tempo de louvor, Nós somos a geração de Samuel, a geração que foi escolhida por Deus. Uma nova geração, uma geração diferente, uma geração que adora, uma geração que ama a verdade do Senhor. Enquanto o diácono Douglas estava louvando ali, o meu coração se encheu de alegria, deu vontade de pular, sair correndo no meio da igreja, saltar de alegria pela presença do Senhor, Porque até a tristeza na presença do Senhor, ela tem que se alegrar, não é verdade? Amém, queridos? Sejam muito bem-vindos, muito bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor possa alcançar todos vocês em nome de Jesus, queridos. Vamos falar um pouquinho do Mestre. Afinal, foi para isso que nós viemos, Aquele que fala de si mesmo, ele busca a sua própria glória, mas aquele que fala de Cristo, ele busca a glória de Deus, amém? E nós viemos aqui único, exclusivamente para falar do Mestre, Porque as suas palavras têm poder, amém? Graças a Deus. Queridos, abre as vossas Bíblias no livro de Lucas, segundo escreveu o médico Dr. Lucas. Lucas capítulo 13, a partir do verso 6. Nós vamos falar um pouquinho de árvores, nós vamos falar um pouquinho de frutos, nós vamos falar um pouquinho de genealogia, Isso é muito bom. O que é genealogia, pastor? É a ciência que estuda a evolução, a disseminação, a origem, de várias e várias gerações. É a ciência, ela estuda essa disseminação, essa evolução, Nós vamos estudar sobre isso. Todos nós temos uma genealogia, De onde nós viemos, Para onde nós vamos, o que nós temos que fazer. É isso que nós vamos discutir aqui hoje acerca dessa questão, amém? Diz assim o Senhor acerca dessa parábola. Ele estava contando uma parábola, e as parábolas do Senhor, nós sabemos que ele sempre usa elementos da época para poder trazer aquilo que ele queria trazer, Na época de Israel antigo, Israel vivia segundo a base da agricultura, E se fosse hoje ele usaria outras coisas, Porque o reino está em movimento, o reino não para, amém? Diz assim a palavra do Senhor: a figueira estéril. O que é estéril, pastor? É uma coisa que não pode frutificar, algo, Alguma coisa que não pode dar frutos, que não frutifica. A figueira estéril ou a figueira infrutífero também seria a tradução correta. Todas as duas estão corretas. E dizia esta parábola um certo homem, um certo homem tinha uma plantação na sua vinha, e foi procurar fruto, e não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Cortar-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Verso 8. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois mandarás cortar. Eu quero reler novamente com os irmãos, porque essa leitura ela é profunda. Você só vai entender um livro quando você conseguir entrar na dimensão daquilo que o autor quer explicar, amém? Primeiro vem o título vai dizer a parábola da figueira infrutífera, estéril, e o Senhor ele nos chama de árvore. Ele estava dizendo essa parábola para mim e para você. Essa parábola não era nada mais, nada menos do que para mim e para você.
para aqueles homens na época, para aquelas mulheres que eram espectadores de Jesus, que estavam assistindo o Senhor. E ele vai dizer assim: e dizia-lhes uma parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. O que essa figueira estava fazendo numa vinha? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhateiro, ou seja, aquele que cuidava da vinha: eis que há 3 anos eu venho procurar frutos nessa figueira e eu não encontro. Então eu vou fazer o quê? Eu vou cortá-la, porque ela está ocupando a terra, presta atenção, a terra inutilmente. Quem ocupa a terra somos nós. Essa parábola foi pregada para quem? Para pessoas. E o Senhor nos compara com árvores, e árvores têm que dar frutos. Amém? E não achando, ele diz ao vinhateiro, ao encarregado, ao capataz daquela fazenda, ele diz assim: olha, manda cortar, porque está ocupando a terra inutilmente, não está produzindo nada, só está ocupando terreno. É isso que ele quis dizer, essa é a tradução. E aí o vinhateiro, ele fala assim: Senhor, espera mais um pouquinho, deixa esse ano ainda. Sabe o que significa? Misericórdia, chance. Senhor, deixa ainda este ano ela, porque aí eu vou dar uma escavada nela, eu vou estercar ela, e talvez, quem sabe, ela dá fruto no próximo ano. Mas se ela não der, aí o Senhor pode cortar. É isso que ele está dizendo. Ele está falando, a tradução é para pessoas. Amém? Então vamos acompanhar um pouquinho, vamos entender um pouquinho da nossa genealogia, o que Jesus pensa de nós, por que nós fomos criados, do que nós fomos criados e para que nós fomos criados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele forma o homem do que, queridos, primeiramente? Quem sabe aí em casa? Responde, pastor, responde aí. Do pó da terra. Por que da terra? Só investe em terra quem está querendo produzir alguma coisa. Só investe em terra. Até hoje, se você for escutar, pessoas vão dizer assim: terra é o melhor negócio. Mas só é o melhor negócio para quem quer produzir alguma coisa. Não é verdade? Quem quer investir. Só investe em terra quem quer produzir alguma coisa. Pessoas produtivas vão sempre investir em terra. E o Senhor, ele investe em terras. Vamos lá para Gênesis 2. Abra sua Bíblia em casa comigo, querido. Folheia essa Bíblia. Vamos gastar saliva, vamos adorar, vamos produzir fruto hoje nessa manhã aqui. Amém? Vamos rasgar o céu, queridos. Nós somos assim, nós somos um povo louco para adorar, meu Deus. Aleluia. É hora que tem que me segurar. Gênesis 2, verso 7. E os obreiros é tudo doido também, querido. É tudo assim. É tudo maluco por Jesus. Amém? Isso é bom. A Bíblia diz que... o povo está rindo aqui, queridos. A Bíblia diz que é loucura para o mundo, né? As coisas de Deus. Então nós somos loucos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, Gênesis 2, verso 7. É muito importante, é primordial que você acompanhe comigo a Bíblia Sagrada. Porque são as palavras do próprio Deus. Não é palavra do pastor, não é palavra de qualquer outra entidade religiosa, não, é de Deus. Nós historiamos a palavra de Deus. Vamos lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da... E formou o Senhor Deus o homem do pó da... E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Irmãos, muitos perguntam: pastor, Deus já sabia o que ia acontecer no mundo? Por que ele criou Satanás? Por que ele criou, na verdade, Lúcifer, que era um anjo de luz e que depois, em seguida, viraria Satanás, né? O maligno, o diabo, ele tem vários nomes, né? Você pode chamar de muitas coisas. Então, o que é que acontece, irmãos? A onisciência de Deus, ela é tão profunda, o conhecimento, a profundidade de Deus é tão grande que nós nunca vamos conseguir chegar nem sequer a 1% do entendimento de Deus. Eu te digo com 100% de certeza que Deus já sabia o que iria acontecer. E na formação do homem, Deus também ele promove ali um plano. Porque ele investe em quê? Em terra. Não é verdade? E ele sabia que futuramente teria que se injetar uma
semente naquela terra. Não é verdade? Ele sabia que ele teria que inseminar uma semente naquela terra. Quem foi a semente inseminada através do Espírito Santo? Sobre Maria, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, Filho de Deus. No início de tudo, no início da criação, ele forma o homem do pó da terra, sabendo que milhares de anos depois, ele teria que colocar uma semente. Isso é a onisciência de Deus. Amém? Que semente é essa, pastor? Então vamos lá para Lucas 8:5. Lucas 8:5, nós vamos entender um pouco. Lucas 8, verso 5. Encontra na tua casa e vamos acompanhar conosco. É muito bom historiar a palavra de Deus. Nós nos tornamos mais sábios. Nós nos tornamos parecidos com Ele. Amém? Discípulos do Senhor. Então vamos lá. Diz assim, a parábola do semeador. Notem que novamente ele está falando com uma multidão de pessoas. Vamos lá. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou o sol, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos e cresceu, com ela os espinhos e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, nascida, produziu frutos 100 por 1, e dizendo: estas coisas chamava, quem tem ouvidos ouça para ouvir. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Que parábola é essa, irmãos? Vamos lá para o verso 11, já desce para o verso 11. Esta é, pois, a parábola da semente. A semente é o que? Ele vai dizer: esta, pois, a parábola, a semente é a palavra de João capítulo 1 vai dizer o que? No princípio ele era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Então ele desce. Amém? Tem glória aí, né? Posso ver um glória aí em casa, querido? Então a palavra desce. Milhares de anos depois que o Senhor investe em terra, eu e você, Ele nos forma do pó da terra. Ele investe agora a semente, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele traz o próprio verbo vivo para trazer a própria palavra dele sobre a terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer no verso 12: e os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem a palavra. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Amém? E os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, não tem o quê? Isaías 11, verso 1 vai dizer que ele é a raiz de Jessé. Como não tem raiz, como não tem profundidade em Cristo, como não conheceu a Cristo, logo eles vão sair do Evangelho. Amém? Porque se você entrar num casamento e não conhecer a pessoa, logo você vai deixar essa pessoa, porque você não conheceu essa pessoa. Porque essa pessoa, talvez, no futuro, futuramente, não estou generalizando, estou falando de pessoas que não escolhem pessoas certas, que casam com homens que são adúlteros, que casam com mulheres que são adúlteras, e geralmente quando eles descobrem isso, porque não conheceram, eles vão acabar deixando aquela outra pessoa. Amém? Não generalize isso, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não tendo raiz, não tendo comunhão, não tendo conhecimento de quem é Jesus Cristo, logo, apenas creem por um tempo. E no tempo da tentação se desviam. Verso 14. E aqui caiu entre os espinhos. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados das riquezas, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Nós somos criados segundo árvores, para que nós possamos dar fruto. E nós vamos entender isso também no Evangelho. Amém? E no verso 15 vai dizer assim: e aqui caiu em boa terra
Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Se você não perseverar, você não vai conseguir seguir a Jesus. E ele vai dizer no livro de Apocalipse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que é que te mantém, querido? Não é a tua santidade. Sabe o que é que te mantém? Não é a tua força. Sabe o que é que te mantém? É a tua perseverança. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, então vamos ver qual que é o termo, pastor. Vamos ver, pastor, o que nós vamos fazer, qual que é a primeira lição, né? O que temos que permitir para que essa semente germine. Vamos lá, Mateus 12:33. Mateus 12:33, vamos lá? Vamos falar de Jesus, nosso amado. E nós vamos entender por que o Senhor nos vê como árvore também. Amém? Há árvores e seus frutos. Aqui está árvores no plural, pelo menos no meu título. Não sei como é que está a sua tradução. Verso 33. Ou fazei a árvore boa, presta atenção no que está dizendo. Ou fazei. Quando ele fala assim, ou fazei, a árvore já foi feita. Só que o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolha, ele nos dá direito de escolher de que maneira nós vamos produzir, de que maneira nós vamos fazer esse fruto. Ou fazei a árvore boa, porque tudo que Deus faz é bom. Quando ele cria o mundo, a Bíblia vai dizer, e ele viu que era bom. Tudo que Deus fez era bom. Amém? Então nós também fomos feitos para ser bons, querido. Mas essa semente, ela é tirada por Satanás. Satanás quer tirar essa semente do nosso coração. Nós já lemos aqui. Amém? Então vamos lá. Ou fazei a árvore boa, ele está dando direito de escolha, condição a mim e a você. Amém? A mim e a você. Ele está dando condições. Chama-se livre-arbítrio. Essa é a nossa cruz. É o direito de escolha. Essa é a cruz que nós carregamos. Amém? Vamos lá. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Está falando de opções, de escolhas. Ou fazei a árvore mal e o seu fruto mal, porque pelo seu fruto se conhece a árvore. É forte, irmão. Talvez você conhece uma árvore, uma pessoa, né? E você vê os frutos delas, às vezes não são muito bons. Mas o Senhor diz, ou fazei a árvore boa, o seu fruto bom. Ou fazei mal e o seu fruto mal. E aí ele vai dizer assim, raça de víboras. Raça de quê? Serpentes venenosa. É isso que ele está dizendo, raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Quando você ouve falar de uma pessoa, geralmente eu costumo examinar uma pessoa bastante pelo falar. Só que nem sempre o falar também vai ser compatível com aquilo que está pelo lado de fora. Às vezes existe uma coisa chamada máscara e ela cai logo também, né? Porque aqueles que estão batendo com o evangelho, eles não conseguem permanecer, né? Porque para ter um evangelho precisa ter sangue no olho, irmão, precisa ter perseverança, precisa ser humilde, precisa falar a verdade, precisa ter sinceridade no nosso coração. Foi isso que foi falado aqui hoje cedo, né? Sinceridade, um coração sincero diante de Deus. Amém? E ele vai dizer assim, porque o homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau tira do seu tesouro coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras sereis justificado, e pelas tuas palavras sereis condenado, diz o Senhor. Amém? Então é muito forte. Pastor, então as nossas palavras, eu sempre costumo dizer aqui que palavras também são sementes, porque você saiu de uma semente. A semente do evangelho, quando ela entra em você, ela tem que germinar frutos bons, porque aquilo que sai de você é o seu fruto também. Então frutos, palavras são sementes. Semeie na sua vida, profetize na sua vida, na vida dos teus filhos, na tua casa. Teus filhos são herança do Senhor, e herança tem que ser o quê? Tem que ser reivindicado uma hora. E o Senhor, Ele vai cobrar os nossos frutos, Ele vai cobrar a herança, os nossos filhos, aquilo que nós estamos ensinando para os nossos filhos, amém? Agora, ensinar uma coisa e escolher a outra, amém? Nem sempre filho de missionário vai ser missionário, nem sempre filho de pastor vai ser pastor, amém? Então, por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque ensinar é uma coisa
Ensinar uma coisa, nós vemos aqui que Deus nos dá o quê? O direito de escolha. Então ensinar uma coisa, seguir a outra, totalmente diferente. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando for velho ele não se desviará dele, querido. Amém? Então é isso que nós fazemos, nós ensinamos, querido. O nosso trabalho é ensinar, eu não posso obrigar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, pastor, e como é que Deus nos chama de árvores? Por que ele nos chama de árvore? Eu quero conhecer isso, pastor. Eu quero saber na Bíblia se realmente eu sou chamado de árvore. Amém? Então vamos lá dentro da Bíblia. Vamos lá, Mateus 12:33, nós já fomos, né? Vamos lá, Marcos 8:22. Louvado seja o nome do Senhor. Como o Senhor nos vê. Vamos lá? Marcos 12:22. Marcos 8:22. Vai dizer assim: a cura de um cego de Betsaida. Amém? A cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Quando ele entra em Betsaida, trouxeram ao Senhor Jesus um cego para que ele pudesse curar. Amém? E rogaram-lhe que o tocasse. Senhor, toca nele só. Sabe o que Jesus fez? Ele não só tocou. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. E cuspindo ao mistério para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe o que via. Amém? E vamos lá mais uma vez. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Amém? E pegou-lhe pelas mãos e perguntou-lhe se via alguma coisa. E o que o homem vai responder aqui no verso 24? E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Sabe o que Jesus fez ali? Ele calibrou demais o olho do homem. Ele colocou muita unção, e o homem acabou vendo no mundo espiritual. Sabia? Ele começa a enxergar como Deus vê os homens. Ele começa a enxergar a natureza realmente, como Deus criou o homem. Ele falou: mas eu vejo os homens, mas eu vejo eles como árvores que andam. Você vai entender esse mistério de árvores que andam também. Amém? Vamos lá então. Eu vejo eles, mas eu vejo como árvores que andam. Aleluias. Verso 25. E depois tornou-lhe a tocar, né? Falou: peraí, tá um pouco... Está calibrado demais, eu vou colocar uma visão normal desse homem agora. Tá, ele toca naquele homem, né? Isso é uma analogia, é algo que nós estamos aqui fazendo uma conjectura. Depois tornou-lhe a impor-lhe as mãos, a tocar-lhes nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distantemente a todos. Ao longe e distantemente a todos. Por quê? Porque elas andam. Elas estavam distante, amém? E distantemente a todos, e mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Amém? Esse é outro mistério, depois a gente conversa sobre isso. Queridos, porque tem lugar, irmãos, que são infrutíferos. Eu vou falar um pouquinho. Tem lugar que são infrutíferos. Tem lugar que Deus quer tirar você dele. Tem lugar que está atrapalhando a sua visão. Ele tira o homem de dentro daquela aldeia, da onde ele morava, onde ele não enxergava, e depois ele diz assim: não volta para lá não, tá? Eu estou curando a sua visão, mas não volta para Lodebar não volta para lá não, querido. Amém? É isso que Jesus está dizendo para esse homem. Esse é o mistério dessa pregação. Obrigado, Espírito Santo. Tu és santo. Amém, queridos? Então, como é que o Senhor nos vê? Ele nos vê como árvores que andam. E árvores levam para... Por que elas andam, querido? Por que elas andam? Diz o Senhor: levai o evangelho a toda... A árvore tem que levar a semente mais longe, não tem? Então ele diz: ide por todo o mundo e pregai o que é o evangelho? A semente. A árvore tem que frutificar, filho. Para isso que nós somos criados, para isso que nós somos chamados, para levar a semente do evangelho, porque nós somos inseminados pelo Senhor Jesus, por essa palavra gloriosa e maravilhosa. E é por isso que nós somos árvores que andam,
porque senão nós ficávamos parados no lugar, só dentro da igreja. Por isso que árvore dentro da igreja, querido, não frutifica, dá confusão. Que igreja sitiada, querido, o alimento vai acabando, vai ficando escasso, não tem alimento para todo mundo, de repente um começa a comer o outro. Não é verdade? Lá em Samaria aconteceu isso. Eu estou falando isso espiritualmente, querido. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Há entre vós muitas dissensões dentro da igreja. Briga por cargo, briga por cadeira, por igreja. Aqui não, nós brigamos para ver quem fica nos pés de Jesus primeiro, irmão. Quem vai quebrar o vaso primeiro de alabastro. E nós nem brigamos, nós damos à frente. Vai lá, agora é sua vez, agora é minha vez, irmão. Isso é igreja, querido. Igreja ama, igreja respeita, igreja adora, igreja passa por cima de problema, ajuda o problema do outro. Isso é igreja, isso é família. Igreja é família, porque todos nós somos árvores, querido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, Marcos 16:15, para não ficar só nas minhas palavras. Marcos, só ir um pouquinho para frente, nós vamos achar Marcos. Amém? Marcos 16:15. Livro de Marcos 16, verso 15. E diz assim, isso é uma ordem do Senhor, né? E finalmente, eu vou começar do 14. Apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Então o Senhor, ele detesta a incredulidade, querido. Primeira coisa, ele não agrada da nossa incredulidade. Então pessoas que geralmente elas são incrédulas, eles não conseguem ir muito além, porque a dúvida sempre vai trazer a discordância, sempre vai trazer a dúvida, sempre. Toda vez que eu discordo de alguma coisa é porque eu estou duvidando. A dúvida traz a discórdia, ou vice-versa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse assim, e disse-lhes, ide por todo mundo. Aí ele já fica enfurecido. Ele lança no rosto dele, na face deles, a incredulidade de coração, a dureza dele de coração. Porque para receber essa semente, a Bíblia diz que tem que estar com o coração aberto. Não tem um ditado que coração é terra que ninguém pisa? Só Deus conhece o coração. Amém? Nós vamos entender que o coração também é enganoso, né? E só Deus pode manipular esse coração, pode melhorar esse coração. Vamos lá? E disse-lhe, depois que ele lança essa incredulidade, ele vai dizer assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que eu falo, por que aqui ele está dizendo criatura, irmão? Porque essas pessoas ainda não aceitaram a Jesus. A Bíblia vai dizer o quê? Que por meio de Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Mas enquanto nós não aceitamos, não levantamos a nossa mão, não recebemos o Senhor como único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós somos criaturas de Deus, nós estamos separados de Deus. E Jesus, ele é a unificação, ele é a ponte, tá bom? Ele é o pontífice, Jesus é o pontífice, amém? Jesus é a ponte, no latim, pontífice, ele é a ponte, amém? Ele é a ponte, querido, pontífice, Jesus é o pontífice, ele é a ponte que liga nós. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Chama Jesus Cristo, o homem, está escrito. O apóstolo Paulo disse isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Então o que ele vai dizer? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E somente depois que nós aceitamos a Jesus, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E aí nós teremos que reclamar nossa herança com o Senhor. Reclamar de que forma? Com humildade, com santidade, com temor. Porque um filho obediente, o pai não nega nada, querido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem crer, não é obrigado a crer, ele está dizendo quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Isso aqui é espiritual, pelo amor de Deus, não pegue na cascavel. Amém? Existem cultos loucos feitos aí com cobras aí, porque interpreta esse versículo errado, amém? Uma seita, não façam isso, pelo amor de Deus, não toquem na cascavel, achando que vocês vão ficar ilesos, amém? Pegarão na serpente, aqui ele está falando de demônio, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Recebe a tua cura em nome de Jesus, querido. Isso é palavra de Jesus. Jesus está nos dando autoridade para curar. Você que precisa de uma cura, querido, você que está acometido de qualquer enfermidade, recebe a tua cura, porque é Jesus de Nazaré quem está ministrando aqui. Eu de mim eu não tenho nada, eu não sou nada, e eu não posso nada se não for por Jesus Cristo, porque ele diz assim, sem mim nada podeis fazer.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos dá uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque depois que crer e for batizado e aceitar o Senhor, aí já é filho de Deus. E como é que nós vamos? Nós vamos como árvores que dão fruto. Amém? Nós vamos como árvores que andam. Amém? Por isso você é uma árvore, querido. Pastor, e o que tem a ver isso? Eu quero saber se você está dando fruto. Amém? Porque senão ele vai falar como ele falou com aquele vinhateiro. Porque você está ocupando a terra inutilmente. Você não dá fruto e nem deixa que os outros dão. Amém? Sabia que tem isso, irmãos? Tem pessoas que não dão fruto e ainda quer, a árvore dela quer crescer tanto que quer tampar o lugar da outra árvore. Impede a outra que dá fruto. Amém? Não é verdade? Tem árvore que quer crescer tanto que tampa a sombra da outra que impede que a outra árvore dê fruto. Né? Então o que nós vamos dizer? Queima ela, Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Por onde quer que andarmos, queridos, nós temos que dar fruto. Por isso as nossas raízes estão lançadas na fonte das águas. Amém? Por isso as nossas raízes têm que ser lançadas aonde? Na fonte das águas. Amém? Então vamos lá para Jeremias. Vamos lá. Esse é o segundo tópico. Vamos lá, Jeremias. Como dar frutos, pastor? Vamos lá, Jeremias 17, 7. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui o fruto de nossas ações. Amém? Colocando as nossas expectativas no Senhor, somente nele. Irmão, se você coloca a sua expectativa em pastor, irmãos, você tem que honrar, tem que respeitar, porque sobre ele está um sacerdócio. Amém? Sobre ele foi colocado unção do céu. Existem princípios de honra, existem muitas coisas, mas a minha e a sua expectativa tem que estar em Deus. As palavras que eu prego tem que ser palavras de Deus. Se eu prego a verdade, então me segue. Se eu não prego, sai fora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 17, 7. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou começar isso, 7. Vamos lá. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8. Porque será como árvore plantada junto às águas, que se estendem as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, ou seja, as lutas, as preocupações, não receia quando vem nada, mas a sua folhagem fica verde, e no ano da sequidão, ou seja, no ano da adversidade, no ano dos problemas, no ano das dificuldades, não se afadiga nem deixa de dar o seu. Quem já viu aquele crente? Não, eu vou parar, estou passando uma prova, tá? Agora, sabe, a maré não está boa, as folhas ficam um pouquinho, sabe, porque a raiz não está no ribeiro. As raízes não desceram para o ribeiro. O ribeiro, ele rega essas raízes. Regar o quê? Regar com a palavra. Jesus é a palavra. E geralmente você vai ver muitos desses no meio do caminho. Eu parei, as coisas estão difíceis, eu não estou conseguindo, as adversidades vieram, então eu dei uma parada, eu não consegui me encontrar, não consegui encontrar Jesus. Então vamos lá, verso 9. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar segundo a cada um. Vamos lá. Isto para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. O fruto, a árvore tem que produzir o quê? Então, nas suas ações está o seu fruto. A Bíblia já diz que pelos seus frutos o conhecereis. Então vamos ver que tipo de ações, que tipo de fruto que nós estamos dando aqui. Amém? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho, porque essa leitura é muito linda. Bendito é o homem que confia no Senhor, o varão, o homem, e cuja esperança, a sua expectativa está no Senhor, irmão. Para de pôr expectativa em homem. Para de pôr expectativa em mulher, nem amigo, nem amiga. Pelo amor de Deus, você vai se frustrar. É um conselho reto, 100% de certeza. Enquanto você colocar expectativa em amigos, em amizade, eu esperei tanto daquele irmão, tanto daquela irmã, eu contei tanta coisa, ela me decepcionou. Ela sempre vai te decepcionar.
Eu coloquei a expectativa, coloque a expectativa no Senhor, querido. Siga os teus pastores se eles estão falando a verdade. Siga os teus líderes, andem na presença de Deus. Aleluias. Pare de colocar a sua expectativa em A, em B, em C. Coloque a sua esperança em Cristo Jesus. Aleluias. Amém? Bendito é o varão, é a varoa, cuja esperança é o Senhor. Amém? Que confia no Senhor, que coloca as suas expectativas no Senhor, porque será como árvore. A Bíblia já diz que Deus nos vê como árvore que anda. Amém? Aquele homem nos viu como árvore que anda, ele foi tocado por Jesus. E toda pessoa que é tocada por Jesus, ela começa a ver coisas que outros não vê, ela começa a fazer coisas que outros não fazem, ela começa a frutificar de uma maneira como nunca foi frutificada. Aleluias. Tenha um encontro com Jesus, querido. Tenha um encontro com Jesus. É primordial que você tenha um encontro com Jesus. Amém? Porque será como árvore plantada junto às águas, que estendem as suas raízes até o ribeiro, querido. Até o ribeiro. E não receia, ou seja, ela não fica receiosa, ela não se afadiga quando vem o calor, querido. O calor quer dizer o quê? O tempo difícil, o tempo ruim. O calor quer dizer as lutas, os problemas. Ela não receia, ela não está nem aí quando vem os problemas. Sabe por quê? Porque ela sabe aonde que ela está firmada. Ela está firmada na raiz de Jessé, filho. Amém? Jesus é a raiz de Jessé. E toda árvore tem que ter raiz. E a raiz ela cresce primeiro para baixo. Então se humilhe, filho. Amém? A raiz não cresce para a árvore não cresce para cima, ela cresce para baixo. Começa a se humilhar, começa a descer, começa a abrir o seu coração. Sem humilhação ninguém verá os olhos de Deus, querido. Ninguém verá a face do Senhor sem humilhação. Amém? Primeira coisa que nós temos que despir é da soberba. Amém? Eu não vou fazer porque é para o homem, irmão. Então, querido, então faça para o diabo, irmão. Deixa o diabo cuidar de você. Amém? Ou fazer o seu fruto bom, né? E a árvore boa e seu fruto bom, fazer a árvore mais e seu fruto má. Se não quer Deus, vai para o diabo. É isso aí que a gente fala, né? Glória a Deus, né? Irmãos, eu não vivo um evangelho de fachada, eu não vivo um evangelho de brincadeira, irmão. Eu sei que o que eu prego aqui é muito sério, irmãos. Existem somente dois caminhos. Ou você entra na presença e na posição de Deus, ou você vai para o diabo. Amém, irmão? Glória a Deus. Pastor, se eu tenho base bíblica, por que eu estou falando? Ele vai falar assim, ou você é quente, ou frio, irmão, porque morno não dá para tolerar. Vai lá em Apocalipse e dá uma olhada lá o que ele fala para a Laodiceia. Não é verdade? Eu não tolero morno, eu estou para vomitar da minha boca, porque água morna ninguém consegue tomar, irmão. Dá vontade de vomitar. E é isso que ele fala de crente morno, de pessoa mais ou menos, irmãos. Deus detesta crente moribundo. Uma hora está morrendo, outra hora eu estou em pé. Filho, irmão, toma vergonha na cara, vamos se levantar, vamos lutar pelo verdadeiro evangelho. Nós temos mais do que motivos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você quer dificuldade? Vira a televisão para a África, vira a televisão para onde ali, para a Índia, aqueles meninos passando fome, comendo do lixo. Para com isso, querido. Nós temos mais do que motivo para dar glória a Deus, querido. Amém? Amém? Vamos ser crente de verdade ou não? Ou então morre logo, irmão. Então está ocupando a terra inutilmente. Glória a Deus. Não é verdade? Quem está falando isso é o próprio Jesus, queridos. Eu vou tirar você da terra porque você não está dando fruto. Essa é a palavra de hoje. Aí vem aquele homem, quem é o homem? Jesus. E diz assim, ele simboliza Jesus, ele está dizendo assim, Pai, vamos deixar essa terra um pouquinho, essa árvore um pouquinho mais? Eu vou estercar, eu vou investir nela, eu vou colocar um esterco, eu vou escavar para ver se dá fruto. E no ano que vem, se não der, o senhor pode cortar. É isso que ele está falando, querido. Não se iluda com Jesus. Jesus não é só amor, Jesus também é fogo. Ele é fogo consumidor, ele é correção, ele é chicote, querido. Amém? Esse é o nosso Jesus, mas ele vai dizer assim, eu corrijo e repreendo a todos quanto eu amo. Hoje ele está nos repreendendo. E eu quero fazer uma pergunta para você que está na tua casa agora. Qual o fruto que você tem dado até hoje, querido? Nós temos um cronômetro sobre a nossa cabeça. Nós não conseguimos enxergar. Nós temos um limite, um tempo, um prazo de validade nessa terra. Você sabe se é hoje? Você sabe se é amanhã, filho? Que lindo isso, né? Você sabe se é hoje? Nós não sabemos se amanhã eu vou amanhecer morto, querido. A Bíblia vai falar de uma parábola de um fazendeiro, que ele se enriqueceu, que ele plantou tanto, que ele falou assim, agora eu tenho que construir mais celeiros para colocar os alimentos. Agora eu estou bem. Eu vou ficar por longos anos só rindo, só gozando daquilo que eu fiz. Né? Vou beber, vou comer, folga minha alma. Folga, come, bebe.
porque você tem alimento para muito tempo. E a Bíblia vai dizer que ecoa uma voz do céu e diz assim: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você tem feito? E para quem que é? Qual é o teu fruto? É isso que ele está dizendo. Amém? Então ele vai dizer assim: para de colocar a sua expectativa no homem, coloca a expectativa, a esperança em Deus. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como árvore, nós estamos falando de árvores plantadas junto às águas do Espírito, que estende as suas raízes, amém? Sobre essas águas do Espírito tem que ser regada, porque ele está dizendo, tem que estar regando todo dia com a palavra, filho. Tem que ter a palavra, tem que ter alimento para que essa árvore continue verde. Amém? Amém? Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde o ano todo. Aleluias. E no ano de sequidão, querido, ela não se afadiga e nem deixa de dar o seu fruto, filho. Sabe o que é isso? Crente fiel. Ele está na prova, está adorando, ele está lutando, ele está dando glória, ele está fazendo, ele está pregando, ele está evangelizando. A árvore está andando, está indo levar fruto, está indo levar semente. Crente grato, irmão. Crente que conheceu, que já teve encontro com Jesus. Crente água parada, irmão, só junta mosquito e sujeira. Você é crente água parada ou você é o que você é, meu irmão? Nós temos que ser o quê? Crente água parada, ele só presta para juntar sujeira, irmão, só mosquito. Não é verdade? Nós temos que ser corrente, irmãos, corrente, amém? Levar para longe, glória a Deus, aleluias. E ele vai dizer o quê? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo o fruto de suas ações. Eita glória, hein? O fruto de suas ações. Você tem agido, querido? Tiago disse que você ouviu o evangelho e não praticar, isso é ação. É inútil, você está ocupando a terra inutilmente. Vai chegar uma hora que Deus vai te cobrar. Eu cheguei em alguns irmãos e conversei: irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Sim. Você acha que ele podia te abençoar lá no Brasil? Sim. Por que ele te trouxe para a Europa? Por que Deus te trouxe para a Europa? Responde aí para você, querido. Se ele é o dono do ouro e da prata, ele não podia te abençoar lá no país que você estava? Ele te trouxe aqui para moldar o teu caráter, para que você pudesse dar fruto. Glória a Deus. Não tem porquê, isso é um propósito egoísta e Deus não é egoísta, querido. Não tem porquê ele te abençoar se não for para você abençoar outras pessoas. Não tem porquê ele investir em um projeto. Não tem porquê ele investir em terra se essa terra não frutificar. Se essa terra não for para dar nada. Então entende para que você está aqui na Irlanda, querido. Entende também que se você não frutificar, ele vai cortar a tua raiz, querido. Ele vai arrancar você da terra porque você está ocupando a terra inutilmente. Não pensa que Deus não está de olho em você e em mim, porque Ele está. Amém? Pode ser duro de ouvir, mas é a verdade, querido. E a verdade é gostosa. Eu falo, bate mesmo, papai, que eu amo. Né? Bate mesmo, que eu adoro ver Jesus me bater, porque até a surra dele é gostosa, irmão. É ele batendo, eu rindo, chorando, falando, bate mesmo que eu preciso. Então, fruto de nossas ações, irmão, no Senhor. Amém? No Senhor. Nós estamos agindo, irmão, ou nós estamos parados? Quantos anos você está aqui na Irlanda? Quantas almas você ganhou para Jesus? Você deu algum fruto? Você está ocupando a terra inutilmente? É isso que Jesus quer saber. Você tem ajuntado com nós ou você tem espalhado? Jesus vai dizer assim: aquele que comigo não ajunta, ele espalha. Você está espalhando, dá licença, irmão. Pastor, mas que palavra dura, irmão. Dura é o inferno, irmão. Dura é o fogo do inferno, te queimando, os pensamentos passando na sua cabeça. Por que você foi parar naquele lugar? Porque você não quis obedecer, porque você não quis entrar no propósito, porque você não quis alinhar seu coração com o reino. Isso é que é duro, irmão. Amém? Pastor, e se não dermos fruto? E se eu estiver ocupando a terra, pastor? E se não dermos fruto? Vamos lá? Por que ocupar a terra, querido? Por que ocupar a terra inutilmente? Lucas 13, 7, vamos lá? Gente, isso aqui é tremendo. A palavra dessa sai correndo aqui. Eu subo nas mesas ali. Glória a Deus. Eu subo, irmão. Vocês não me conhecem, não. Pensa no homem que é grato, irmãos. Pensa no homem que foi tocado, que foi alcançado pela graça. Pensa no homem que era, vivia no lodo do pecado, na mentira, tudo quanto é coisa. Jesus foi, lavou, transformou.
na bebida, nas coisas erradas. Jesus pega, transforma, lava o homem, muda o caráter. E hoje eu falo abertamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus gosta de sinceridade, querido. Amém? Eu adoro esse Jesus que eu sirvo. Isso é evangelho. Isso é a semente ser frutificada. Eu abri o meu coração, eu permiti que essa semente fosse germinada no meu coração. Permita também, querido. O evangelho não é um peso, o evangelho é um prazer, irmão. Se eu não fizesse evangelho aqui, eu morro. Se tirasse evangelho de mim, eu morro, querido. Se tirar Jesus de mim, eu morro, querido. Se tirar essa presença, se tirar aquilo que eu faço o que eu faço com muito prazer. A missionária faz, nunca vi ela reclamar de nada. Sempre vejo ela adorar, falar, amor, se tirar isso de mim, eu morro. Nós fazemos com prazer, e eu queria ter outra vida para dar para Jesus ainda. Se eu tivesse mais uma vida, era dele, para fazer o evangelho funcionar, para correr. Sabe? Eu queria ter um monte de clones, saísse uns 10 clones aqui, falar, toma tudo, Jesus, é seu. Né? Tem um que diz assim, toma minha vida, tudo é seu. Toma minha vida, tudo é teu. E os teus sonhos são maiores do que o meu. E os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Amém, querido? Lucas 13, 7. Eita glória, estou com vontade de gritar, meu irmão. Aleluias. Lucas 13, verso 7. Bênção de Deus. Lucas 13, o verso 7. Amém? Vai dizer o que, queridos? Lucas 13, verso 7. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corta, porque está ocupando a terra inutilmente. É forte essa palavra, querido. O primeiro ano que Deus te colocou aqui nesse país, Ele veio procurar fruto em você. Agora vai bater gostoso, hein? O primeiro ano que Deus me colocou aqui, Ele veio procurar fruto em mim. Veio? Não. O primeiro ano Ele investiu em mim. O primeiro ano Ele regou meu coração, Ele plantou, Ele permitiu ali eu viver em águas turbulentas para poder ter experiências com isso, né? Eu tive experiência, não é aquilo que Ele queria, mas foi o caminho que eu escolhi, então Ele permitiu até. Falou, não, vai lá, quebra a cara mais um pouquinho, depois você vem me procurar. E Ele começou a investir em mim, começou a regar os meus pés, as minhas raízes, começou a botar na água, começou a semear o evangelho, a palavra. Eu abri meu coração, Ele investiu em mim. Amém? Ele investiu em você. E aí no primeiro ano seguinte, depois que Ele começou a investir, Ele veio procurar fruta em mim. E em você também, tá, filho? Dá glória aí, quero ver se tem glória aí. Tem glória? Cadê o povo que crê? Cadê o povo que ouviu que essa semente germinou aí e que está usando isso aí para viver, queridos, para Cristo? Cadê da glória, querido? Da glória mesmo, porque Deus está falando com você. No primeiro ano Ele veio procurar fruta em mim e você, e Ele achou. E no segundo Ele voltou, queridos. Ele voltou. É como alguém que planta alguma coisa e tem a expectativa, fala, agora eu vou comer daquela manga, né? daquela maçã, daquela pera, vou comer daquele morango. Chega lá, irmão, o que dá? Decepção, desilusão. Você fala assim, meu Deus, não deu nada. Plantei, mas um ano que vem vai dar certo, né? Sabe o que é isso? Fé. Ele deposita fé em nós, querido. O Senhor confia em você, confia em mim. Aí Ele vem no segundo ano. Mais outra decepção. Mais outro ano, mais outra decepção. Não é verdade? Já parou para pensar? Pensa você aí, pensa você. Faz uma analogia aí agora. Faz uma analogia. Você planta uma planta, um pé de carambola, alguma coisa que está com muita vontade de comer. Isso é para as mulheres grávidas, glória a Deus. Você planta um pé de carambola, um pé de caqui, seja lá o que for, meu irmão. Amém? Pede qualquer coisa que você está com vontade. Cajamanga, mulher grávida gosta muito disso. Amém, irmã Thaís? Glória a Deus. Então, o que acontece? As pessoas, elas têm uma expectativa naquilo. Eu vou lá e agora eu vou provar. Mas se você está olhando, tem fruto, tem folha, está verdinha a folha, não está? O pé está grande, você vai esperar o quê? Fruto. O que Ele está dizendo? Eu coloquei vocês grandes. Eu coloquei folha em vocês.
Agora eu estou esperando o quê? Agora eu estou esperando os frutos. E aí nós chegamos lá naquele pé de alguma coisa lá de maçã e falamos assim, mas já é o segundo ano, esse trem não dá nada, irmãos. Glória a Deus, hein? Vamos ver o ano que vem, né? A gente sai frustrado o segundo ano. Pensa você voltando em algum lugar, você investiu numa terra, como Jesus Cristo investiu numa terra. Vai lá no início dessa pregação. Você investiu na terra como Jesus investiu na terra, queridos. Você investiu semente, tempo, você gastou tempo, semente ali. E de repente você volta no terceiro ano. Fala assim, mas você mexe nas folhas e fala, rapaz, Jesus amado, não tem nada. Terceiro ano, eu podia fazer uma piscina nesse lugar aqui, podia fazer qualquer coisa. Isso aqui está ocupando à toa. É isso que Jesus está dizendo hoje de mim e de você, filhos. Amém? Amém? Porque de muitas coisas não dá certo, porque Deus te chamou para frutificar, e se você não está dando fruto, irmãos, alguma coisa está errada. Sai da aldeia, sai do caminho, sai da onde você está, sai de Lodebar, sai do meio daquilo que não te permite dar fruto. Aleluia! Aleluia! Sai daquilo que não está te dando fruto, irmão. Não olha para trás não. O que perder é lucro, irmão. Paulo vai dizer, eu reputei as minhas perdas em ganho, querido. Eita glória, sai desse Satanás desse lugar aí, meu irmão, que não está te ajudando em nada, querido. Esse meio dessa roda que não está te ajudando em nada, que não está te frutificando, irmão. Quem achar bom que achou, meu irmão, quem não achou é verdade. Glória a Deus, sai do meio desse Lodebar, dessa lama, desse pecado, vai frutificar enquanto é tempo, irmão. Enquanto o Criador não vai buscar fruto em você, talvez esse ano ele vai voltar pela 4ª vez em você. E ele foi no terceiro ano, irmão. Não tinha fruto, e ele tem outra decepção, 1, 2, 3 decepções. E aí ela fala assim, não, mas aí o que faz? Aí entra a graça de Jesus Cristo, fala, pai, dá um tempinho para ele. O vinhateiro, pai, dá um tempinho. Talvez esse ano ele dá fruto, eu vou escavar, eu vou investir nele, eu vou colocar a palavra nele. Eu vou escavar os pés, eu vou colocar esterco, eu vou adubar, eu vou investir nele esse ano. Talvez no ano que vem ele vai dar fruto. Aí o Senhor volta. Se der fruto, o Senhor aproveita os frutos. Se não der, pode cortar. É isso que ele fala. Então, para não ficar só nas minhas palavras, vamos lá em Lucas 3:7 agora. Nós fomos em Lucas 13:7, agora vamos em Lucas 3:7. Amém? Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é só para crente que tem unção, crente que tem estômago. Eu quero ver se você vai dar glória aí. Quero ver, isso aqui é só para crente de verdadeiro, é para homem e mulher de Deus, que aguenta o tranco da palavra. A palavra é palavra de confronto. O evangelho ele nos confronta, querido. Ele não é uma palavra doce. Ela não é uma palavra que só tem mel, não. Ela tem doce, mas também tem um amarguinho no final. É bem gostosinho. É uma fruta que, tem 3 tipos de sabor: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Você vai comer, vai achar bom, de repente vai dar um amarguinho. O que disse o profeta? Logo quando comi as tuas palavras, veio o quê? Veio um amargo. Mas depois ela estava doce como mel. Sabe por quê? Porque o amargo é aquele que refuga. Vê a palavra, nem quero. Quer ficar no pecado? Fica, irmão. Deus abençoa aqueles que estão na presença dele. A Bíblia diz que Deus ora, Jesus ele ora pelos dele, ele não ora pelo mundo. Você quer ficar no mundo, saiba que você está sem a proteção de Deus, querido. Saiba que você está sob a sua própria decisão. Amém? É forte, irmão, é forte, mas é verdade, não é? E a verdade tem que ser dita, irmão, porque senão Deus vai cobrar de mim. Amém? Então vamos lá, Lucas 3:7. O que está dizendo aí, queridos? Vamos botar fogo, vamos incendiar isso aqui. Glória a Deus, Lucas 3:7. Dizia, pois, João, a multidão. João estava cercado de uma grande multidão. Que João é esse, querido? João Batista. João que batizava. Batizava pelo quê? Para o arrependimento, meus filhos. Vamos lá, glória a Deus. E dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de... Porque aqui ele está falando de um pecado que sempre nos acompanha, querido. E somente por Jesus Cristo esse pecado ele é extinto da nossa vida. Nós temos o perdão, nós temos a chance de sermos perdoados. Amém? Então ele está dizendo assim, raça de víboras, cobras venenosas, ou seja, se der as costas, pica mesmo. Glória a Deus, é isso que ele está dizendo. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura que está por vir? O que ele está dizendo? A ira de Cristo. Ele está dizendo o arrebatamento, ele está dizendo assim, o Armagedon, ele está dizendo assim, o anticristo entrando nessa terra. É isso que ele está dizendo.
Está dizendo dos tempos ruins que nós estamos entrando. Amém? Tempos em que o anticristo vai assumir o controle dessa terra e a igreja será arrebatada para a glória de Deus e nós iremos morar com Cristo. Amém? Louvado, você tem que ter escolha, querido, você tem que ter posição. Eu quero ver o povo dando glória, eu quero ver você dizendo aí, pastor, eu quero frutificar esse ano aqui, vou botar para quebrar, vou ficar doido, pastor. Seja louco, Jesus freak, seja louco por Jesus, amém? Glória a Deus, vamos lá, queridos, vamos lá. Verso 8: produzi, pois, frutos dignos. Por que ele está falando fruto com pessoas? Porque pessoas são árvores. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, né? Douglas disse aqui, não dizeis vós mesmos, que é o seu braço, eu fiz por, né? Ele está dizendo aqui, não dizeis a vós mesmos, temos por Abraão pai. Desculpas, ele está falando aqui, né? Porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode ressuscitar, Deus pode suscitar, Deus pode fazer filhos de Abraão. Ele está dizendo assim, o poder pertence a Deus, único e exclusivamente, querido. E Deus, ele faz o que ele quer. Ele pode pegar um coração de pedra, um coração duro, e fazer dele um filho de Abraão. Ele está falando do quê? Da descendência de Cristo. Ele está falando da genealogia de Cristo. Ele está falando daquilo que Cristo iria fazer pelos gentios. É isso que ele está falando aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E também já está posto o quê? O que nós estamos falando aqui? Nós entramos aonde? Nós entramos lá nós entramos em Lucas 13:7, não foi isso? O que está falando? Porque ocupa a terra inutilmente, né? Então João Batista está dizendo aqui, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Ele está dizendo o quê? Das árvores, ele está falando em plural. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Joga no inferno, irmão, é isso que ele está dizendo. Amém? Vou traduzir para você para ficar melhor. Dá glória. Quero ver glória. Hã? Porque quem ouve essa palavra, irmãos, entende, ele vai ser hoje ressaciado, ele vai ser ressarcido, ele vai ser hoje cheio do Espírito Santo, ele vai ter um entendimento diferente do Evangelho. Ele vai ver que servir Jesus é um prazer, ele vai ver que ele está perdendo tempo na aldeia. E Jesus está dizendo, sai da aldeia e não entra mais nela. É isso que ele está dizendo hoje, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E também já está posto, ele pede frutos dignos de quê? De Jesus, ele vai dizer assim, eu vos batizo para o Jesus vai dizer, eu não vim chamar os justos, senão os pecadores ao arrependimento. Então tudo depende, irmãos, de mim e de você. Direito de escolha, nós lemos lá na frente, né? Ele nos dá o direito de escolha. E também já está posto o machado à raiz. Deus deu um machado para minha mulher, irmão, vocês entendem isso? Deus colocou um machado na mão dessa mulher. Ele usou uma profeta e diz assim, eu coloquei um machado na tua mão. Por isso que vocês veem, ela tem uma palavra forte também, poderosa. Ela bate fechado e Deus garante o resto da bagaça. Amém? Glória a Deus, é assim que nós somos. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, porque está ocupando o quê? A terra inutilmente. Toma cuidado com essa palavra, porque é muito poderosa. Talvez naquele dia Deus vai dizer assim, o pastor falou para você. Amém? E a multidão interrogava dizendo, que faremos, pois? Sabe o que ele disse? E respondendo ele disse-lhe, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tiver alimentos, faça da mesma forma. E quem tiver unção, quem tiver fé, irmão, amém? Quem tiver ensino aí, para que você está retendo? Para que você está retendo aquilo que Deus mandou você entregar para os outros? Às vezes você tem conhecimento, mas você é soberbo, meu filho. Deus está dizendo assim, para com essa palhaçada, porque o dom é meu. Se você tem conhecimento de vida com outros, faça com que os outros cresçam, faça discípulo, envia, para de barrar ministério, irmão, para de prender os outros dentro de uma gaiola. Sai daí, Satanás, em nome de Jesus. Vamos fazer um exército nessa terra para Deus enquanto é tempo. É isso que ele está dizendo. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, o que devemos fazer? Publicanos era o povo mais nojento da época, né? Cobrador de impostos. O povo tinha ira deles, porque cobrava mais. Sabe o que ele vai dizer? Ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Não cobre mais do povo do que aquilo que foi dito.
E uns soldados romanos, queridos, o interrogavam também, dizendo: e nós? E nós soldados, né? O que nós vamos fazer? Que nós somos soldados do governo de Roma. E nós soldados, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, e nem defraudeis, e contentem com vossos salários, com vosso saldo. Estando o povo, queridos, a expectativa, olha o que eu falei da expectativa. Para de colocar expectativa nos outros, na amizade, para de colocar. Você vai se decepcionar. Vai ter uma hora que o pastor vai falar não, você vai se decepcionar comigo. E o não é uma das maneiras que eu faço para conhecer as pessoas. Eu digo não, se ela continuar a mesma, nós continuamos andando junto. Eu dou o poder, se ela continua andando comigo, eu continuo com ela. Eu tiro o poder para ver quem é a pessoa. Depois eu repreendo a pessoa para ver quem é a pessoa. Se ela refugar, se ela não conseguir passar por esses testes, irmão, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, não é verdade? Isso aqui é tudo de Deus, querido, não é meu. Amém? Vamos lá, queridos. O que aconteceu aqui? O povo estava colocando a expectativa em João Batista, verso 15. Estando o povo em expectação e pensando todos que de João em seus corações, se porventura João era o Cristo. Glória a Deus, né? E respondeu João e disse a todos, dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem alguém que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar, de desamarrar a correia da sua sandália. E esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz mansidão. Ele nos ensina, ele nos dirige, ele é o consolador, ele é o nosso guia. E o fogo são as adversidades da vida. É pelo fogo que se prova o que é o ouro e a prata. Então nós somos provados pelas adversidades, pelo fogo. Não receia quando vem o calor. Calor do quê? Calor do fogo. As lutas, as adversidades, ele continua crente. Ele continua esperando, ele continua fazendo o bem, ele continua ajudando o próximo, ele continua amando, ele continua adorando. Ele é crente, querido. E quando o filho nasce, continua adorando, né, Douglas? É assim. Conheça o caráter do irmão. E quando a mulher chegar, continua adorando, né, irmã? Glória a Deus. Não é, Wagner? E quando a adversidade chegar, quando a doença chegar, já vi gente entrevada, irmão, da coluna, indo para a igreja, subir escada assim. Irmã, fica em casa, descansa. Como é que eu vou descansar, sendo que a palavra do meu Deus está aqui? Diz o salmista: eu quero estar na porta da casa do meu Deus. O salmista vai dizer: eu quero estar na porta da casa do meu Deus, querido. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos fora dele, querido. Que delícia que é isso. Não é verdade? Mais vale 1000 anos, querido. Mais vale estar na porta do templo do meu Deus, diz ele. Nem que eu não entro, mas eu estou lá na porta, eu estou nos pés dele. Eu estou lá jogado, pelo menos eu não estou no lixo do mundo. Amém? É isso que ele está dizendo, querido. Aleluia. Você entenda essa palavra no fundo do teu coração, querido. Depois da semente germinada, querido, nós temos que produzir frutos. Frutos dignos de arrependimento. Dignos de mostrar uma verdadeira convenção. Tem tanto crente dando escândalo aí, irmão. Fazendo a coisa totalmente errada. Depois tem coragem de falar que é crente, irmão. Vou te dar um conselho, irmão. Toma vergonha na cara, que o nome de Jesus não é brincadeira, filho. Tá? Vou te dar um conselho: o machado já está posto à raiz. Jesus te trouxe nesse país para se frutificar. Amém? Para você dar fruto, para você frutificar. E se você não frutificar, ouve a palavra que o pastor Alessandro está falando aqui, que é o Espírito Santo que vai falar sobre a minha boca. Toma cuidado para que o machado não bata na sua raiz, querido. Não brinque com Deus. Venha para Deus. Amém? Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o. Amém? Enquanto Ele está perto. Buscai enquanto se pode achar. Vai ter um dia que você não vai achar mais. Talvez porque você vai fechar o olho, ou talvez porque o arrebatamento já veio. E aí de repente, irmão, já não tem jeito de buscar mais. Amém? Aí é só pela morte. E quem não é fiel no pouco, também no muito não vai ser. Quem não é fiel num período de mansidão, vai ser na dificuldade, irmãos. Não vai. Amém? Recebe essa palavra no fundo do teu coração, querido. Deixa Deus falar com você. Falou muito comigo. Eu tenho que dar frutos. Você tem que dar frutos. Pelo amor de Deus. Pare de brincar com as coisas de Deus. Pare de brincar com o Evangelho. Entre num propósito. Entre
Na dependência de Deus, querido. Às vezes nós damos valor a um cônjuge, a minha esposa, ela dá valor a mim, e nós não damos valor àquele que é digno de honra e de glória, aquele que te formou do pó da terra, sabendo que futuramente Ele investiu uma semente em você. Essa é a onisciência de Deus. Por isso que Ele te formou e me formou do pó da terra, sabendo que futuramente Ele iria investir em mim e você. Ele iria investir uma semente, a semente do Evangelho. Amém? O Verbo vivo. Não brinque com Jesus, não brinque com as coisas de Deus. Seja um crente de verdade. Abandone o mundo. Amém? Tem até um hino que diz assim: não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Querido, esse deserto seu, tudo isso que você está passando, vai servir de testemunho para outras pessoas, querido. Seja espelho. Oh, aleluia. Eu oro pela tua vida nessa manhã, querido. Eu oro para que o Espírito Santo possa nesse momento germinar uma semente de entendimento na tua mente, querido. Uma semente de prosperidade espiritual nesse coração, que te tire desse mundo de ilusão. Pensa a longo prazo, aonde você está, o que você vai ganhar, querido. Sabendo que você está andando ao contrário da palavra de Deus, certamente você cairá. Certamente o machado será posto à tua raiz, querido. Aleluia. Eu quero nesse momento, em nome de Jesus, orar pela tua vida, que haja fruto, que haja vida, que haja o verdadeiro despertar, que haja o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, pois, e volta e pratica as primeiras obras, diz o Senhor nessa manhã para mim e para você. Aleluias. Volta, pratica as primeiras obras, volta a adorar o Senhor, vem com força total. Não peça ao Senhor: Senhor, eu quero voltar de novo. Não peça que o Senhor renove uma coisa, algo que nunca teve no seu coração, porque realmente, se você afastou, nunca houve esse entendimento, esse sentimento no coração por Cristo. Porque aquele que sai da igreja por causa do homem, ele nunca entrou nela por causa de Cristo. Amém? Amém. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória, Ele reina. Querida, essa palavra não foi para te matar, ela foi para te dar vida. Amém? Aquele que é inteligente, ele entende, fala: Deus falou comigo essa manhã, Deus falou comigo. Amém? Bata no peito, fala assim: obrigado a Deus por essa palavra, obrigado Deus por essa palavra. Eu te amo, Jesus, agora que eu te amo mais. O Senhor me corrigiu, o Senhor falou para mim, eu estava num caminho errado e o Senhor me corrigiu. Fala com o Senhor, querido, nessa manhã, adora Ele. Ressuscita aquilo que estava morto aí dentro. O Senhor vai ressuscitar algo aí dentro do teu coração agora. O Senhor está lançando uma palavra de renovo. Amém? O Senhor está lançando uma palavra de renovo. Ele diz que ainda há esperança para a árvore se for cortada. Amém? Ao cheiro das águas, aquelas águas que as raízes estavam colocadas nela, só o cheiro daquelas águas, ela voltará, brotará. Ela voltará a brotar, ela vai dar renovo de novo, querido. Não pense que você está perdido, não pense que já acabou. Jesus ainda está te dando uma chance. Esse ano Jesus resolveu investir em você de novo. Esse ano Ele voltou, Ele olhou na vinha, não tinha fruta, Ele falou: não, vou investir mais um ano. Vou escavar os pés dela, vou colocar esterco, vou adubar, vou colocar insumo, vou colocar tudo quanto é coisa boa. Ela vai melhorar. Aleluia. Ele está dizendo assim: vai dar certo, vai dar fruto esse ano. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vai dar fruto, querido. Vai dar fruto. Vai dar certo. Dá glória a Deus. Dá aleluia. Pula na sua casa. Fala: vai dar certo, mulher. Essa mulher está dormindo. Sacode ela. Fala: sai, Satanás, da vida dela. Tira o Satanás. Aleluia. É verdade, Douglas? É o Satanás. Glória a Deus, querida. Tira. Fala: ó, mulher, acorda. Vamos despertar. Vamos caminhar junto. Dá uma balançada nela, filho. Amém? Eu estou pegando nele, mas a gente tem teste de Covid, tá, gente? Tá tudo certo. Amém? Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Sacode esse marido que está no sofá. Falou: ô, capeta, sai dele em nome de Jesus. Levanta, homem, vai te aprumar. Vamos orar, vamos buscar a Bíblia, vamos lutar pela nossa salvação. O Senhor vai buscar fruto esse ano. Verdade. Vamos encher o celeiro de fruto. Levanta aí. Entia esse cabelo, levanta daí, homem feio. Glória a Deus. Vamos, né? Tá lá, irmão, cabelo amarrotado no sofá. Não dá fruto. Jesus está dizendo: dá fruto, querido. Frutifica, glória a Deus. Nem com a mulher não dá fruto, irmão, porque Deus é mais. Nem a mulher também para você, querida. Vamos dar fruto para Jesus, vamos dar fruto para o marido, fruto em casa, meu irmão.
Misericórdia, glória a Deus, não é verdade? É, irmão, não é ruim? Você chega no sofá, tá lá, vai ler a Bíblia, irmão, pelo amor de Deus, vai encher de palavra, vai dar fruto, querido. É isso que Deus está dizendo para você. Vai dar fruto, aleluias. Que coisa maravilhosa é servir a Jesus. Vai dar fruto, querido. Vai dar fruto, querida. Jesus vai cobrar o fruto, não é brincadeira. Esse ano, talvez é o último ano que Ele está te tolerando. Talvez é o último ano que Ele vai me tolerar, querido. Não é brincadeira isso aqui, não. Talvez é o último ano que Ele está falando assim: eu vou voltar o ano que vem. E se não der fruto, filho, eu vou cortar, porque está ocupando a terra inutilmente. Mas esse ano, em nome de Jesus, eu e você vamos dar mais fruto. Amém? E aqueles que não deram vão dar. Amém? Vamos louvar, Douglas. Vamos louvar um hino bem. Vamos lá. O Deus do impossível. Quando tudo está dizendo que não, querido, o Senhor vai dizer que sim. Aleluia. Amém? Quando tudo diz que não, a voz do Senhor vai te encorajar a prosseguir nesse momento. Amém? Queridos, não perca a esperança. Isso é muito sério, queridos. Essa palavra é uma palavra muito séria. Mas temos que dar fruto. Não é brincadeira. Jesus não te colocou nesse país à toa. Jesus não me colocou nesse país à toa. Jesus não nos colocou aqui para brincar, queridos. Se você não estiver dando frutos. Eu vi uma senhora que teve uma revelação, um sonho, e ela disse que tinha um monte de barquinho saindo. Ela parada, ela perguntou se o Senhor ia levar ela por esses dias. Uma senhora de quase 90 anos, firme, dando fruto. E saiu aquele tanto de barquinho, 2 num, 5 no outro, 3 no outro, 2, 1. Tudo gente jovem. E ela falou: Senhor, o que é isso? Cadê o meu barco? Não sobrou mais barco? E ele falou assim: ainda não é a sua hora. E ele deu a entender daquela revelação para aquela mulher. Ele falou assim: esses que estão indo nos barquinhos são pessoas novas que o Senhor colocou para fazer a obra e não querem fazer. E Ele vai matar, Ele vai tirar, Ele vai arrancar da terra, porque está ocupando a terra inutilmente. Coisa forte, hein? Pessoas jovens. Porque para que vai servir uma pessoa jovem, forte, cheia de folha, uma árvore jovem, cheia de folha, se não tem fruto, irmãos? Fala aí, querido. Responde isso aí na tua mente. Para que vai servir para o Senhor uma pessoa jovem, cheia de vigor, que não faz nada para Ele, que não salva uma alma, que não serve, só serve para dar trabalho? É forte, começa a chorar aí, irmãos. Começa a chorar na alma. Deus está falando comigo e com você. Para que vai servir uma pessoa jovem, cheia de vigor, se não dá nada para Ele? Se Ele te colocou aqui, se Ele me colocou aqui, se Ele nos plantou aqui nesse lugar, árvores que andam, Ele me tirou de lá. A tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Você não está só. Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Ele não desistiu de você, queridos. Ele não desistiu de você. Ele vai dar mais uma chance, mais um ano para você. Oh, aleluia. Prevalecer. Oh, o Deus do impossível. Deus do impossível. Oh, quando tudo parece que não vai dar certo, e quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Ele está dizendo: vai que vai dar certo. E quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Recebe a vitória aí, Madalena.
Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível, Ele está fazendo na tua vida, filha. Recebe, Madalena, porque Ele é teu Deus, querida. Aleluias, Ele vai te restituir. Essa árvore vai voltar a frutificar. O Senhor está na tua vida, está na tua casa, querida, nessa manhã. Ele está restaurando aquilo que foi perdido. Ele está trazendo de volta. Ele está enraizando você nas águas. Ele está cavando. Nesse momento Ele está colocando adubo e vai dar fruto, vai dar certo. Aleluias! Oh, glória! Oh, porque Ele é o quê? O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus do impossível não desistiu de mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Deus do impossível não desistiu de mim. A tua destra me sustenta, me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A tua destra, a tua mão direita me sustenta. Se eu me submergir, Ele me pegará, querido. Se eu afogar, Ele vai me pegar, Ele vai me levantar. Aleluia! Oh, glórias! Não desistiu de mim. A tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Erga a tua cabeça, filha, não te desanimes. Eu estou no controle, vai dar tudo certo. Você vai passar esse mar, você vai passar essa enfermidade. Eu estou de mão dada, somente se alegre, dê glória a Deus. Eu estou no negócio, eu vou fazer coisas grandes na tua vida, aleluia. Deus impossível, oh, tão somente creia, aleluia. Deus impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Eu quero te dizer nessa manhã, filho e filha, aos homens é impossível, mas para Deus todas as coisas é possível. Se você serve Ele, como foi dito, se você ama Ele, se você honra Ele, fique tranquilo, você está em boas mãos. Amém? Louvado seja o nome do Deus vivo de Israel. Que a paz permaneça em Israel. Louvado seja o nome do seu Filho Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus, que deu a sua vida numa cruz. Louvado seja o vosso Espírito Santo, que governa, Senhor, essa terra, que controla, que por causa dele, Senhor, nós não somos consumidos. Obrigado pela vossa justiça, pela vossa graça, pela vossa misericórdia. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Fique conosco, amém? Sempre nas lives, Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Eu oro pela sua casa, pela sua vida, que o Senhor abençoe o teu ministério e o Senhor possa frutificar na tua vida. Estenda as vossas mãos para o alto, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas e meigas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Guarde essa palavra na tábua do teu coração. O machado está posto à raiz. Isso aqui é sério, é muito sério. Amém? Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. God is good all the time. E all the time God is good. God is good all the time. E all the time God is good. Fique em paz e Deus o abençoe em nome de Jesus.